Estamos de volta, hoje entrevistando o Dr. João Martinelli, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Joinville, da ACIG. Ele que está à frente de um escritório que é considerado um dos maiores escritórios de todo o país. Inclusive, eu tenho uma curiosidade, outro dia ele discursando em Vitória, no Espírito Santo, ele disse que o problema do Brasil não é o excesso de advogado, ao contrário, está faltando advogado. E eu fiquei curioso e li toda a matéria. E depois eu gostaria que ele respondesse, né? Principalmente Joinville, que temos 5 faculdades onde estão sendo despejados advogados a todo instante, a todo semestre. Interessante, mas você vai ouvir da boca do Dr. João Martinelli. João, só para constar, a ACIG é a Associação Empresarial de Joinville. Mudou a nomenclatura, né? Mudou a nomenclatura, mas a marca continua a mesma, é a ACIG. Então, a marca é a ACIG e a denominação social é Associação Empresarial de Joinville. Patrícia. Nós temos aqui uma pergunta, acho que é de um aluno da rede municipal, que ele quer saber se vai ter aula amanhã. Então fica aí a pergunta, eu também não sei, acho que o pessoal pode dar uma pesquisada enquanto isso. Gente, luta oficial não significa feriado, tá? É o que diz a lei é luta oficial, vão evitar algumas solenidades e tal, mas eu acho que a vida continua, né? Quem deveria, acho que seria importante se alguém da educação lá, o Roque, estivesse ouvindo, que até que ligasse para cá, porque essa é uma dúvida que com certeza muitas mães estão tendo. Se ele pudesse ligar para cá, nós estaríamos prestando um bom serviço, mas em princípio luta oficial não significa feriado. Nós temos aqui uma mensagem, só pedindo para o pessoal, que tem muita gente ligando. Ligações nós não podemos atender, é só mensagem mesmo. E tem uma mensagem assim, ó, muito triste realmente e no mínimo deveria ser ponto facultativo para os funcionários públicos participarem do velório. Foi um grande administrador público. Nós temos uma mensagem... Mas não precisa, pode ir hoje de madrugada lá, participa do velório lá, e amanhã trabalha normal, né? Sem problema nenhum. Isso aqui é a minha opinião, Léo. Não deve ser ponto facultativo, também, não. Né? Não, nós temos que trabalhar. O próprio Luiz Henrique não gostaria. Mas ele odiaria. Nós temos que trabalhar. Eu vou sair daqui, vou ao velório à meia-noite, vou ao sepultamento amanhã, 4h30, 5h. E vou trabalhar o dia inteiro. Eu acho que a nossa homenagem ao cidadão, ao senador, é trabalhar. É a melhor forma de homenageá-lo. Sem dúvida nenhuma. Doutor João Martinelli, outro dia acompanhei a inauguração de uma base militar em frente ao Parque Perini. Não sei se o senhor estava lá. De qualquer forma, o Parque Perini contribuiu dando a base e ainda algumas motocicletas e viaturas, né? Eu particularmente até achei interessante, mas por outro lado, um outro pensamento me chegou à cabeça. Será que os ricos, e o senhor pertence à elite, financeiramente falando, de nosso país, e será que os ricos agora começaram a se autoproteger e ainda contando com a ajuda do Estado? E o povo fica à mercê, né? Porque essa base, acredito eu, que deveria ficar num bairro pobre, mas não junto ao Parque Perini, que conta, inclusive, com um efetivo de segurança muito forte, custeado, até porque eles têm essa condição, pelo próprio bolso e não pelo dinheiro do Estado. Deixa eu dizer uma coisa, ô Marco. Eu acho que esse nome elite é muito feio. Eu não me considero da elite. Eu sou uma pessoa que trabalho 16 a 17 horas por dia. Se isso for ser da elite, então eu sou da elite com muito orgulho. E se alguém conseguiu atingir um padrão bom na vida trabalhando 16 horas por dia, parabéns, mas não pode ser dito que seja da elite. Só para fazer um pouco de justiça às outras pessoas também. Mas deixa eu dizer o seguinte, a questão do Perini passou por um processo diferente. A Polícia Militar solicitou ao Perini doação de terreno para instalar uma base da Polícia Militar para a região. Circunstancialmente, ela está sediada lá numa região aonde o Perini doou a área. Mas não houve a situação inversa, ou seja, o parque exigiu uma instalação de uma unidade militar lá. Não foi. Foi a própria corporação. E eu acho o seguinte, ô Marco,
qualquer bairro de Joinville que tenha área disponível, e áreas públicas existem, nesse caso não era área pública, existem muitas áreas públicas da prefeitura que podem ser doadas. Ali no Perini, eu conheço bem a situação, foi doado o terreno e foram doadas viaturas também, ou seja, eu não posso incriminar um condomínio industrial que doa um terreno, que doa as viaturas e, em troca, a Polícia Militar faz o que devia fazer em qualquer lugar. E você pode ter certeza que a Polícia Militar não vai dentro do parque, porque o parque tem vigilância própria. Aquela unidade da Polícia Militar é para vigiar todo o bairro, mas não o condomínio. O condomínio tem segurança própria e a Polícia Militar, com certeza, não vai adentrar o condomínio. Não estou defendendo aqui porque não sou acionista lá, mas eu conheço a situação. E se as outras empresas também tivessem área para doar, eu acredito que o Estado não faria bases mais da Polícia Militar, porque não tem efetivo, não tem gente. E se vocês leram a imprensa ultimamente, o Estado está com dificuldade de formar policiais. Eles não querem ser policiais. O Estado está quebrado? Não. Santa Catarina definitivamente não está. Não tem dinheiro para nada? Não, não está quebrada. Está quebrado o Paraná. O Rio Grande do Sul também. Os dois estão quebrados. Estão quebrados por números, né? Santa Catarina não está quebrada. O que existe no Estado é que existe um volume, tamanho e tal de demandas. Nós estamos aí olhando professores em greve, mas não é só no Estado, aqui também. Aliás, a nossa greve aqui já entrou no calendário joinvilense. Em Joinville só existe uma greve por ano, e todos os anos, que é o nosso servidor municipal. Eu não tenho nada que ser contra a greve aqui, mas pelo amor de Deus, negociem. Eu estou lá na CIG vendo sindicatos de patrões e empregados negociando 3, 4, 5, 6 meses e as pessoas trabalhando até chegar num ponto de convergência de interesses comuns. O que se faz? O que tem sido feito? Não, ou é assim ou nós paramos. Mas peraí, parece que os sindicatos que fazem greve, não é só aqui no Estado também, a impressão que se tem é que é o único momento em que eles são lembrados. E que se não fizerem greve, ninguém se lembra deles. Mas o Estado também não está sendo intransigente na negociação? A parcela de culpa só recai sobre... Não. Eu não estou dizendo que os culpados são o Estado ou a Prefeitura ou... Não, nada disso. Eu estou dizendo que ambos devem negociar e não parar. Tem que negociar. Porque o servidor estadual ou municipal não faz greve contra o governo ou contra a prefeitura. Faz contra nós. São nossos filhos que não têm aula. São essas escolas que ficam fechadas. Então, que se pense... No Japão se faz greve com lenço vermelho no pescoço. Pois é, mas que se pense o seguinte, peraí, eu vou estar prejudicando N mil crianças com as minhas atitudes. Então, não é melhor ficar negociando até achar um ponto de convergência e vão trabalhando. Eu acho que esse é o caminho. Na minha visão, tudo aquilo que os servidores ou os empregados geralmente pedem tem um fundo de verdade. Ou seja, quando você começa a pedir, eu preciso ter a reposição de inflação. São coisas que você... Inclusive, o jornal de amanhã, a parte da CIG, por acaso, está indo nessa direção. O que a gente está recomendando? O mais importante neste momento para o país não é discutir se eu devo ganhar 0,5% a mais, 1% a mais. O importante agora, gente, é preservar o emprego. Porque vamos olhar, e olha que eu não tenho nenhum desses sindicatos, não sou parte interessada, mas vamos pensar o seguinte: vocês têm uma empresa, vocês começaram um ano, fizeram um orçamento e acharam que iam ter um volume de custos, inclusive de folha. Aí você começou o ano,
A energia te aumentou 42%. A 48%. Aqui no sul, no Nordeste, aumentou 4,8%. Aí você incorpora o custo do produto. Aí depois, aumento de 150% na contribuição previdenciária sobre a folha, que não estava previsto. Aí depois, tributação das empresas que exportam, que não estava previsto. Aumento dos combustíveis através da criação da CID, que não estava previsto. O que acontece com os teus custos? Eles vão lá em cima. E aí, depois disso tudo, que você não pode discutir, esses itens são indiscutíveis, aí aparece um item que se chama folha de pagamento. E aí começa a seguinte pergunta: será que eu vou conseguir repassar isso ao meu produto? O senhor está indignado com o governo federal, né? Eu acho uma falta de respeito o cidadão não conseguir ser previsível. O João, a CIG apoiou as manifestações do mês passado, publicamente? Todas elas publicamente, com anúncios oficiais e tudo mais. Eu acho o fim da picada, vou falar bem a linguagem do povo. A gente não conseguir prever o que vai acontecer conosco no mês que vem. Se você transformar isso em linguagem empresarial, você está trabalhando e lendo nos jornais o seguinte: ministro está pensando em reestruturar o PIS e a COFINS. Quando um governo fala que vai reestruturar um tributo, o que significa? Aumento. Significa que o tributo vai aumentar. Porque ele não vai baixar, lógico, reestruturar vai aumentar. Então, quem está produzindo, ele pede aos seus vendedores o seguinte: olha, vocês vão vender para entregar um produto daqui a 60 dias, mas eu não sei qual é o preço. O que acontece? O empresário não investe, ele não contrata. O medo toma conta? Mau humor, eu nem chamo de medo, chamo de mau humor. Eu acho que o mau humor, ele faz um mal enorme para todas as pessoas, né? E para as empresas em geral. E eu acho que os empregados são os grandes acionistas das empresas. Eles têm que ser, e são mesmo. Só que, quando chega num ponto de negociação coletiva, a nossa recomendação na CIG foi: pelo amor de Deus, preserve os empregos. Porque eu vejo empresas dizendo lá o seguinte: se eu tiver que repassar 8,5%, eu vou ter que demitir. Mas a UIRPO não está ouvindo, então, o discurso da CIG, né? Deixa eu só te... Demitir 2.000 funcionários agora? Não. Eu vou fazer uma justiça ao IRPO. O presidente da UIRPO Internacional disse nos Estados Unidos que seriam eliminadas 3.000 vagas. A grande confusão, e eu sei porque eu estive na UIRPO, até recebi uma ligação hoje do presidente da UIRPO América Latina, o Brega. A UIRPO eliminou ao longo dos anos 3.000 vagas. Ao longo dos anos, especialmente vagas administrativas, que elas foram sendo eliminadas. Por quê? Porque o mercado vai mudando e algumas funções foram sendo terceirizadas, outras deixaram de ser importantes. Então, não houve agora essas demissões. Até porque eles têm um protocolo com o governo de estado que impede, que exige manutenção de emprego. Então, não foi agora. Isso foi ao longo dos últimos anos. A UIRPO realmente reduziu o seu quadro. Ele expressou mal, então? Não sei se expressou mal lá fora ou se foi mal traduzido aqui. Essa que foi a verdade. Não há demissões lá na UIRPO, e nós acompanhamos isso, não há previsão disso. Houve sim uma redução de estrutura. E eu lembro que o ano passado, num dia só, eu lembro que saíram 8 pessoas até importantes lá do escritório. E já fazia parte desse processo. São processos de ajuste, de que as empresas, elas deixam de admitir quem se aposenta, quem pede demissão. E mais, pessoas que estão hoje, por exemplo, há 20 anos na empresa, são ameaçadas. Porque o crescimento vegetativo da remuneração acaba sendo maior do que o que o mercado paga.
Isso é uma coisa que a gente vê todos os dias. João, nós vamos a um rápido intervalo, mas gostaria até de terminar e até gostaria que... Parece que eu estou puxando muita pergunta, eu quero repassar mais para o Léo e para a Patrícia, mas eu gostaria de focar a seguinte situação. Nós fundamos aqui no Contraponto o clube das pessoas que estão com o saco cheio, principalmente olhando para o governo federal. O senhor também gostaria de se associar a esse clube do saco cheio, não? Faz tempo que eu estou de saco cheio. Mas eu tenho que ter equilíbrio. Porque uma coisa é João Martelli cidadão, advogado. Outra coisa é João Martelli presidente de uma entidade tão importante quanto é a CIG. Então você não pode dar vazão a tudo que você quer, tudo que você pensa. Você tem que se pautar por ser tão sereno quanto possível, né? Nem sempre é possível, mas a gente procura manter. Muito bem, é o tempo de você tomar uma água gelada e já retornarmos. Continue com a gente. Daqui a pouco já voltamos.